aqui para ficar mais... Depois que trocar o sistema... Não, tem que pagar aqui, porque enxerga melhor a tela. É, mas depois que trocar o sistema... Tá bom, Você vai ficar iluminada. Hã? Você vai ficar iluminada. Não, é que aí a pessoa enxerga melhor a tela. Entendeu? Sim. Por isso que eu pensei, Não tem um controle, porque essas luzes que eles colocaram... E antes, ó, desativou as luzes do lado, tá vendo? Era muito forte. Entendi. Não, tá ótimo. Tá ótimo, graças a Deus. E vocês não transmitem alguns tipos de não precisa ver tudo só. Deixa eu... Legal. Depois eu segui, eu vou caminho, acho que eu posso ser pé. É que eu também, assim, né? Eu tô na rua, sabe? Eu deixei em casa que não tem pra fazer, eu deixei em casa. Assim, eu fiz assim. Eu não tenho problema de vida, mas não tenho que para não vai. Aqui tá acontecendo. Vai conquistar meu nome. Bom, como é que você tá? Tudo bem? Filhão, amando? Gosta de Bom dia. Bom dia. Que o Mestre Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Hoje nós teremos nossa companheira da casa, Verinha, fazendo nosso estudo do dia. E nós vamos começar já com o Múcio fazendo nossa leitura e Geusa fazendo oração, em nome de Jesus. E depois a Verinha vem para cá, pedindo sempre a caridade de todos que estejamos com as mentes despertas e os corações abertos. Bom dia. Bom dia. 40. Encargos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Paulo, livro 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação.
Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. Em face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem, onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte, há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebestes para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação, por efeito da providência divina. Mas a valorização do encargo parte de nós. Bom dia. Bom dia. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos em nome desse Mestre que nos guia, que nos orienta, lembrando da promessa que ele fez, que onde tivesse 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria. Nós cremos, Senhor, na tua presença bondosa, amorosa aqui conosco agora. Que nós possamos abrir realmente o nosso coração e a nossa mente para aprender essa doutrina, os vossos ensinamentos, para praticá-los na nossa vida diária. Que a vossa santa e amada presença seja sentida, Senhor, em todo canto da terra, onde tem um coração, uma alma aflita. Que a vossa misericórdia seja bálsamo, remédio de cura. Fica conosco, Senhor, porque queremos estar contigo agora e sempre. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Nossa gratidão ao Mestre Jesus pelo convite para servirmos em sua seara. Gratidão a essa casa de amor e luz por nos permitir estar aqui hoje. Essa casa fala muito fundo no nosso coração. Então, meus irmãos e irmãs, o tema hoje é pensamento. Do meu ponto de vista, eu acho que é um assunto que nós, seguidores da doutrina espírita, não tratamos ainda com tanta frequência, né, e com tanta profundidade, e talvez até com tanto respeito. Porque às vezes a gente se esquece que o pensamento é tudo. É no pensamento que começa a oração, é no pensamento que começa a bênção, e é com o pensamento que se começa a magia do mal. Pensamento é tudo no nosso processo evolutivo. E a gente muitas vezes fala assim, tem que mudar a chave. A gente pensa muito negativo, tem que pensar positivo. A gente fala com a boca sem muitas vezes termos a mínima ideia do que realmente representa o pensamento para nós. De como é o pensamento. E de que eu preciso fazer para virar essa chave. E do que eu preciso fazer para que os meus pensamentos sejam mais ajustados com pensamentos positivos do que com pensamentos negativos. Então, esse é um assunto que, como eu disse, a gente precisa olhar para ele com muito respeito e muita seriedade. A Lucy deve saber bem disso, que a Lucy é psicóloga, ela entende pensamento, né, Lucy? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos começar.
o pensamento. Leon Denis nos diz que somos o que pensamos. Alguém discorda? Pode discordar. Kardec falou que a gente podia discordar dele, então nós podemos discordar do Leon Denis também. Somos o que pensamos? Somos, né? Vamos seguir adiante. Joana de Ângeles nos diz: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, que fomenta e que nutre. O Leon Denis diz: somos o que somos, somos os nossos pensamentos, somos o que pensamos. E ela diz: o que é o pensamento, né? Que pensamento nós somos? O que a gente exterioriza, o que nós mandamos? O que a gente fomenta e o que a gente nutre. Lembra daquela lenda dos dois lobos? Qual você alimenta mais, né? O das sombras ou da luz? Serve para o pensamento. Qual a gente alimenta mais, a gente nutre mais, a gente conserva mais em nós, no nosso dia a dia. E a gente vai ver no decorrer do estudo de hoje, lembrando que é um assunto profundo, de certa forma complexo, até porque nós não temos ainda acesso a muitas informações. O próprio André Luiz fala: não posso falar para vocês disso ainda, vocês não têm a mínima ideia do que eu estou falando. Então, a gente está no início, a gente está ainda... pensamento para a gente ainda é algo que a gente não tem condições, até cognitivas, de descer à profundidade dele. Mas o que a gente já conhece é extremamente importante. Fisiologia do pensamento. O que é fisiologia? Processos celulares. Já começa aí a complexidade. Processos celulares, né? Processos celulares do pensamento. O pensamento é a secreção do perispírito, matéria fluídica que manifesta os sentimentos e ideias da alma. O pensamento é patrimônio do espírito. É nossa responsabilidade como emitimos ou expressamos. Olha só, então esse texto aqui está nos dizendo o seguinte: o pensamento, ele vem do perispírito, ele é uma matéria fluídica, ou seja, ele é, como que a gente fala? É físico, né? Que manifesta os sentimentos e ideias do que? Da alma. O que é a alma? O espírito encarnado. Aqui embaixo, confirma. Ele é patrimônio do espírito, ou seja, cérebro, como a ciência pensa, muito da ciência ainda pensa até hoje, cérebro não pensa. Cérebro é uma ferramenta. O pensamento vem de onde? Do espírito. E é nossa responsabilidade como emitimos ou expressamos. Às vezes, a gente muitas vezes fala de espírito, que é os espíritos, a gente esquece que a gente é um espírito, gente. Eu sou um espírito, cada um de vocês é um espírito. Um espírito que, nesse momento, está enclausulado dentro do corpo físico. E é o espírito que evolui, o corpo é ferramenta do espírito, tanto que a gente fala, é o nosso uniforme de trabalho nessa encarnação, é o corpo físico. Mas é o espírito que encarna, desencarna, encarna de novo, vai para lá, vem para cá, no processo evolutivo. E o pensamento é originado no espírito, que chega até nós através do quê? Do perispírito, que nós sabemos é o corpo intermediário entre o espírito, que ninguém sabe, a gente imagina que é um ponto de luz, mas nenhum de nós sabemos exatamente o que é um espírito. Eu sou um espírito, mas eu não tenho consciência exatamente do que eu sou enquanto espírito. A gente imagina que é uma luz, a gente não sabe a forma que tem um espírito. Ah, eu estou vendo um espírito aqui, você está vendo o perispírito. O espírito você não vê, você vê o perispírito, que é o corpo aonde o espírito está guardado, digamos, né? Então vamos continuar aqui. Matéria sutil ou fluídica, emanada do perispírito para veicular ideias ou sentimentos, gerado pela alma. Onda eletromagnética. Então, peraí, pensamento é onda eletromagnética. E nós sabemos que nós vivemos imersos num oceano de onda eletromagnética, né? E é através dessa onda eletromagnética que nós veiculamos ideias ou sentimentos, que vem da onde?
do espírito encarnado, da alma. Pensamento é diferente de sentimento. Porém, pensamento e sentimento se retroalimentam. Você pensa, sente, pensa e eles ficam se retroalimentando. Abstrato e indescritível. Ou seja, a gente não consegue descrever um pensamento. Inevitavelmente unidos, sendo um consequência do outro. Sentimento e pensamento andam de mãos dadas. Um é dependente do outro. Eu estou tendo um pensamento. Desse pensamento, imediatamente, estou tendo um sentimento. Eu estou tendo um sentimento que está conectado com o pensamento. Então, a gente não consegue ainda identificar, né? Às vezes eu falo, não, eu só estou pensando, não estou sentindo. Será? Por que nos falam tanto? Fica no momento presente. Fica agora, Vera. Aqui, no agora. Quando eu estou aqui, eu penso numa surra que eu levei do meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade lá, imediatamente eu já começo a sentir a dor, o medo, eu começo, e aí a gente fala reviver. Por quê? Você começa a sentir, você revive todo aquele processo que você sentiu, tudo, a emoção, o sentimento. Espera aí. Então, o importante é estar no aqui e agora, por quê? Porque é nesse momento que eu me pertenço, é nesse momento que... Então, vamos manter o pensamento no aqui e agora? Porque o que eu pensei lá atrás, ele me leva a uma situação que já não existe mais. Mas que eu me conecto com ela e recrio ela. Porque quando eu sinto de novo, eu estou recriando, eu estou vivenciando de novo. Então, a importância de estarmos no momento agora. Porque eles estão sempre unidos, pensamento e sentimento. Pensamento e sentimento. Sentimentos dão origem aos pensamentos, ou seja, surgem os sentimentos que desencadeiam os pensamentos, mas se unem de tal forma que é difícil identificar quando um ou outro surgem de forma racional. Como eu disse, a gente tem dificuldade de identificar quando eu estou no pensamento, quando eu estou no sentimento, porque eles estão sempre unidos. Se eu sinto primeiro, já chega no pensamento. Se eu penso primeiro, já chega no sentimento, já chega na emoção. Vamos continuando. Pensamento e sentimento, lembrando que eles se retroalimentam. Sentimentos dão origem aos pensamentos, ou seja, surgem os sentimentos que desencadeiam os pensamentos, mas se unem de tal forma que é difícil identificar quando um ou outro surgem de forma racional. Acabamos de ver. Eles reagem um imediatamente ao outro. O sentimento está implícito no pensamento. São distintos, mas manifestam-se como unidade. E agora, José? Diz que são diferentes, mas se manifestam juntos, unidos. Então, a dificuldade é a gente identificar quando está no pensamento ou quando está no sentimento. O importante é a gente guardar que pensamento e sentimento andam sempre juntos, não andam separados. Pensamento e sentimento. O pensamento, o que é? Transmissão da alma, vem do espírito. O pensamento é emitido pelo perispírito, uma vez que é matéria, né? Onda eletromagnética. Motivado pelos sentimentos e ideias que são produtos do princípio inteligente. Olha aí a conexão. Espírito, perispírito, pum. Chegou no perispírito, produtos do princípio inteligente, da inteligência. Assim sendo, o pensamento é definido como matéria fluídica que manifesta os sentimentos e ideias da alma, uma verdadeira secreção do espírito. Olha que interessante. Uma verdadeira secreção do espírito, como os hormônios são secreções das glândulas, levando o comando à sua célula-alvo. Olha, gente, só isso aqui já dá um estudo, hein? Dá um livro. Olha só. O que é o pensamento? Ele vem do espírito, né? Uma onda eletromagnética que a gente pode considerar uma secreção, né? É uma secreção que vem do espírito e que age da mesma forma como os hormônios são secretados pelas glândulas que nós temos no nosso corpo. Né? Então, a origem de um hormônio é uma glândula. Né? A origem do pensamento é o espírito. Perispírito gera o pensamento, que gera sentimento, que gera ideia, que vira pensamento, entra num círculo
que se retroalimenta, pensamento, sentimento e ideia, pensamento, sentimento e ideia. Quando a gente olha para isso daqui, nos lembrando que é a transmissão do perispírito. Tudo começou com pensamento. Essa cadeira que você está sentado, tudo aqui começou com tudo nesse mundo de matéria, que a gente sabe que não é bem matéria, que é energia condensada e tal. Começou no pensamento de alguém. Começou no pensamento no mundo espiritual, que foi trazido para o mundo físico, e a partir daí virou o quê? Concretude. A gente sempre fala, pensamento é concreto. Ele é. Quando você quer muito uma coisa, você pensa, você vai construindo isso. Tudo começa no pensamento, como eu falei no início. Emmanuel, no livro Pensamento e Sentimento, esse daqui está Pensamento e Sentimentos, do Haroldo Dutra. O sentimento molda, dirige e plasma o pensamento e as ideias. Olha que interessante. A gente fala que começa no pensamento. Aí vem o Emmanuel e fala assim, o sentimento que molda tudo. Mas o sentimento, começa o pensamento, chega no sentimento, molda tudo. Por quê, gente? Se eu tenho um pensamento aqui, não dou importância para ele, não conecta o sentimento, ele vai ficar aí, ele vai acabar aí. Quando eu penso, conecto no sentimento, quando eu penso, por exemplo, eu quero fazer um cruzeiro lindo, nossa, que delícia, já pensou ficar lá na piscina, né? Entrar no mar, não sei o quê, bababá. Eu estou alimentando o meu... Tá, e aí? O que eu preciso? Ixi, eu vou precisar de dinheiro. Quanto dinheiro eu preciso? O que eu preciso? Vou ter que trabalhar... Olha aí, ó. Você está construindo, né? Vamos continuar, que a gente vai se aprofundar mais. Matéria mental. Pensar é criar. E toda criação tem vida e movimento. Toda criação tem vida e movimento. Ainda que rápidos. Quer dizer, a gente pensa, que não eu falei, eu penso aqui, eu vou fazer isso. De repente eu mudo de ideia, nunca mais penso naquilo. Rápido. Impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e movimento se vinculam aos princípios da permuta, se tornando indispensável analisar o que damos, a fim de avaliar quanto aquilo é que devemos receber, nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos aos outros. Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras. Olha que interessante isso aqui, gente. Responsabilidade em relação à consciência que o manifesta, ou seja, nós. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque pensar é criar. Né? Então, como a vida é movimento e vincula aos princípios da permuta, ou seja, nós estamos aqui nessa sala, está havendo uma permuta entre nós aqui. Pensamento, tem ondas magnéticas, eletromagnéticas circulando aqui, emitidas por nós. Os nossos pensamentos nesse momento, eles estão aqui, ó. Afetam a mim, afetam o Wilson, afetam o Geilson, afetam... Porque nós estamos mergulhados nesse mundo de ondas eletromagnéticas chamado pensamento. E aí gera nossos atos. Eu não falei, eu quero fazer um cruzeiro, aí o que eu vou fazer? Eu tenho que ver, começar a fazer cálculo, quando eu escutar, o que eu vou precisar, tem que ir para o banco, tem que trabalhar, não sei o quê. Nossos atos geram pensamentos nos outros, porque, como eu falei, minhas ondas estão indo de encontro a outros. E a dos outros estão vindo. Então, a gente vive mergulhado num mundo de pensamentos. O pensamento emitido pode ter uma faixa de vibração mais elevada ou primitiva, sendo mais denso ou mais sutil, na dependência do pensamento que gerou. Então, é assim, o pensamento ele pode ser elevado ou não. Se ele é elevado, ele é mais sutil. Se ele é primitivo, né, não é elevado, ele é mais denso. Dependendo do quê? Do pensamento que eu gerei. Quando eu gero um pensamento para o bem, eu estou gerando um pensamento sutil. Quando eu gero um pensamento para o mal, eu estou gerando um pensamento pesado. A partícula do pensamento, embora viva, olha o André Luiz, Evolução. Gente, esse livro Evolução em Dois Mundos é um livro que todos nós devíamos estudar. Entre aspas. Eu me lembro que eu e a Elza começamos a estudar esse livro uma vez. A gente estudava pelo telefone. Aí a gente chegou numa palavrinha, corpo mental. Ixi, eu não sei muito de corpo mental, também não. Como na época eu tinha mais tempo, eu vou dar uma pesquisada. Aí, dei com um livro
sobre corpo mental. Vamos estudar esse livro, depois de volta e continua a Evolução em Dois Mundos, e a gente não terminou. Para vocês terem uma ideia da complexidade. Mas a evolução em dois mundos, entre dois mundos, ele nos mostra muita coisa. Né? Em relação ao pensamento, ele é extremamente importante. A partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal. Gente, olha que confusão. Ela é ativa, mas ela é passiva. Ela é ativa por quê? Ela é gerada pelo espírito. E ela é passiva por quê? Porque no sentimento, ela se comporta de que ela aceita, o sentimento aceita o que veio. Então, é ativo e passivo, que loucura. Gente, às vezes, sinceramente, eu estou fazendo algum estudo, algum livro, eu paro e falo, não dou conta. Não dou conta mesmo, pelo que eu estou falando. A gente não tem uma capacidade de entendimento, porque é assim, os ensinamentos, ele vem assim, em espiral. Bum, aí você chegou aqui, aí ele sobe ou desce, não sei, se aprofunda um pouco mais. Aí você entendeu aqui, ele se aprofunda um pouco mais. Se você estuda, por exemplo, o Livro dos Espíritos, vamos dizer, você estudou o Livro dos Espíritos, terminou, você começa a estudar de novo. Você fala, puxa, isso daqui eu não enxerguei, isso aqui eu não vi. Qualquer livro que a gente vai estudar. Aí você vai nossa, isso aqui eu não vi. Porque a sua capacidade de entendimento em relação àquilo vai se aprofundando. Então, você vai se aprofundando os entendimentos. Então, isso aqui é uma coisa que a gente olha, pera, mas se ele é ativo quando ele sai daqui. Ele chega aqui, se une ao pensamento e se transforma em passivo. Então, evolução entre os dois mundos. Pensamento e suas relações. Sabemos que todos respiramos no oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto, aqui é vasto o mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e as recebemos. O pensamento vige na base deste inevitável sistema de trocas. André Luiz ainda, no sinal verde. Respiramos ondas mentais, já falamos sobre isso, com o impositivo de ajustá-la em benefício próprio. Por quê? Alguém está emitindo uma onda mental que chega em mim. Quando chega em mim, eu vou ajustar. A gente não fala? Quando você manda alguma coisa em relação ao outro, se você chega lá, ele está vibrando outra faixa vibratória, ele não absorve, porque ele não está na mesma faixa que você. Entendeu? Então, quando vem para mim, eu vou aceitar, eu vou devolver, eu vou mandar para outro lugar. É impositivo, compete a nós, através do nosso livre-arbítrio, aceitar ou não. Alguém vem dar um conselho para mim, né? Um conselho, vamos dizer, um conselho não muito bom, ou me convida para fazer alguma coisa não muito boa. Essa pessoa está emitindo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar, eu vou dizer, não, estou muito ocupada agora, não posso, depois a gente vê isso, entendeu? É impositivo que a gente ajuste aquilo, serve para mim ou não? Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos e recebemos força. Da mesma forma que eu estou recebendo, eu estou emitindo. Pum, pum. Pode ser eu. Aí convidar a pessoa, estou pensando em fazer um negocinho ali, você quer ir comigo? Estou emitindo um pensamento. Eu posso não verbalizar, mas mentalmente eu já estou mandando. E a gente sabe que o poder mental é grande. Dependendo da capacidade que você tem de concentração, porque depende da nossa concentração naquilo, você consegue muita coisa, tanto para o bem quanto para o mal. O pensamento vige na base deste inevitável sistema de trocas, ou seja, a gente está trocando mensalmente, está permutando permanentemente. Alguns conceitos. A mente, aparelho psíquico ou psique que situa no perispírito e é responsável pela gama de fenômenos que atravessa o cérebro a caminho do espírito. Ou seja, né? A mente, aí a gente cai no corpo mental, que a gente nem vai entrar porque não dá. Entendeu? O corpo mental, a princípio, disse que ele reveste o espírito. Então, a gente vai considerar que ele está aí revestindo o espírito, ele está inserido no perispírito, né? Então, o que acontece? A psique, né, a mente, ela é responsável pelos fenômenos que atravessam o caminho do espírito, ou seja, que vai e volta. O perispírito, quer dizer, a gente entende, né? Não sei, eu estou entendendo que ela está ali dentro do perispírito e é a conexão entre o espírito e o perispírito, corpo mental. A profusão de pensamentos ocorre na mente humana,
nas quais interfere o afeto, o desejo, a vontade, sentimento ou emoção. Entendeu? Então, o pensamento está sempre conectado com a emoção, com o sentimento, aí entra o afeto, o desejo, a vontade. Eu estou aqui, aí eu lembro do meu filho que está lá no hospital trabalhando. Aí eu falo assim, ô Senhor, tem misericórdia, né? Porque o ambiente de hospital a gente sabe que não é um ambiente muito, muito bom, né? Para você ficar lá 12 horas trancado lá dentro, né? Aí, a vontade, né? A nossa vontade. Como anda a nossa vontade? A gente sabe que é combustível, a vontade é o combustível, né? É a gasolina, o carro precisa de gasolina. O pensamento precisa da vontade. Adenauer, Novaes, Psicologia do Espírito. O cérebro. Como qualquer máquina, o cérebro obedece a um programa pré-definido. Sua deficiência por uma disfunção não impede o ato de pensar, visto que este surge na intimidade do espírito e se irradia através das propriedades do espírito. Gente, olha só. Isso aqui o André Luiz já nos mostra nos seus livros. A gente vê uma criatura de Deus, um irmão, uma irmã, que não fala, não enxerga, não anda, exige 100% de cuidado, ele não tem controle sobre ele, não sei o quê. Mas ele pensa. E muitas vezes, né, o que os livros do André Luiz me falam, eu não lembro qual livro, mas eu me lembro que ele fala em um dos livros dele, às vezes, cada caso é um caso, gente, cada caso é um caso. Às vezes são espíritos altamente inteligentes que em uma encarnação passada usaram a inteligência para o mal. Então, vem agora com a inteligência presa num corpo, que não pode fazer nada. Para quê? Para a sua evolução, para não repetir o erro. Então, ainda que o cérebro, né, que a cabeça esteja danificada, o espírito pensa, porque o pensamento vem do espírito, lembra? O espírito pensa. Ele só não pode executar, ele não pode se movimentar, ele não pode fazer nada. Mas ele pensa. O cérebro não gera pensamento, tanto quanto não é responsável pelos fenômenos sutis da mente. Ou seja, o cérebro é o quê? Uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Ele não gera, ele só passa por ele. Vai e volta por ele. Mas ele não gera pensamento. O pensamento parece, às vezes, ocorrer como uma fala dentro do cérebro, porém ele é uma emanação ou expressão do espírito, o qual, utilizando-se da sutil energia do perispírito, faz surgir. Ou seja, já estamos nos repetindo aqui, né? Reafirmando. Ele não é gerado pelo pensamento, ele é gerado pelo espírito, que chega pela emanação do perispírito, a energia do perispírito. Fluido universal. Precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nós achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, nós sabemos que o universo, né, o fluido universal, ele não existe no planeta Terra, ele não existe no sistema solar, ele é universal. Por isso que ele chama fluido universal. É a matéria de que tudo é criado. Matéria? Eu estou falando matéria. Eu não sei se é matéria, porque a gente sabe muito pouco também sobre fluido universal. A gente sabe que é algo que está na base da criação de Deus. Entendeu? E que tudo que é criado tem o fluido universal. É criado com o fluido universal, mas a gente não sabe ainda. Nós estamos mergulhados nele. Nós somos ele, mas não sabemos ainda o que é o fluido universal exatamente. Psicosfera terrestre, formada pelas criações mentais de seus habitantes. Olha aqui, gente, a importância dos nossos pensamentos. Como será que anda a psicosfera do planeta Terra nesse momento? Alguém tem ideia? Eu me lembro que na época da pandemia, né, quando começou o lockdown, aquela coisa pesada, nós nos reuníamos para estudar um grupo, né? A gente se reunia para estudar, estudava online, inclusive a gente começou... Não, primeiro a gente se reunia para estudar. Aí a espiritualidade sempre falava, sejam positivos,
Mantenham alegria. A gente recebeu até o mantra da alegria na época, para a gente fazer o mantra da alegria. Estejam alegres, estejam contentes, não entrem no desespero, não entrem na faixa negativa, porque dificulta o nosso trabalho. Fica muito denso, o desespero, entendeu? A dor, fica muito denso a atmosfera, dificulta os nossos trabalhos, os resgates. Pensem positivo, sejam alegres, contentes, dancem, cantem. E a gente fica assim, meu Deus, mas como que vai ser, né? A gente precisa conservar isso no nosso dia a dia, gente, principalmente nós que somos espiritualistas, antes de sermos espíritas, porque todo espiritualista acredita na vida além da vida. Todo espiritualista sabe que um dia vai desencarnar, seja de Covid, seja de ataque do coração, seja dormir na cama, não interessa, ninguém vai ficar para semente. Isso é o único determinismo que existe, que a gente sabe, na nossa evolução. Um dia eu vou desencarnar. Então, eu lembro que quando houve lockdown, eu trabalho em Nova York, 2 meses, pum, pode sair de casa, e principalmente terceira idade, vai morrer tudo. E no início eu levei um choque, entendeu? Vai morrer tudo, não pode ir no mercado, não pode ir não sei o quê. E o meu filho já trabalhava na área da saúde. Serviço essencial, tem que trabalhar. Chegava na porta, corre pro banheiro, tira o sapato, tira a roupa, joga na máquina, toma um banho com soda, não sei o quê, entendeu? Os primeiros dias, gente. Por isso que eu digo, a gente precisa ter muito cuidado. Eu digo que eu sou espírita, que eu sou espiritualista, que eu sou, né? Mas eu levei um choque e a minha primeira reação inicial foi essa. Depois eu falei, caramba, pera, cria vergonha na cara. Você não diz que é espírita? Você não diz que acredita que a vida existe? Que diferença vai ser agora, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos? Faz diferença, a gente sabe, mas eu estava me questionando assim, por que isso, esse desespero agora, essa coisa assim? Então, a gente precisa cuidar com o que a gente emana através do pensamento, porque é disso que é formado. A gente falou que isso fica aqui e fica em volta do planeta. E o que a gente tem gerado? A gente olha para o lado, a gente que vê guerra, morte, pã, pã, pã. Aí a gente assim, ai meu Deus do céu, já pensou se a guerra chega aqui? Ah, chega aqui, eu vou embora para o Brasil. Porque a gente acha que ela não vai chegar lá, né? A gente acha que vai chegar só aqui. Ai, meu Deus do céu, assaltou a casa do vizinho, ai, vai assaltar mim. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro que a gente está pensando, está tornando concreto, lembra? A gente está fabricando o que a gente quer para a gente. É isso que você quer para você? Você quer ser assaltado, você quer a guerra, quer... Não, então pensa ao contrário. Eu me lembro um episódio muito triste para a história da humanidade. Aquele garoto doente mental que matou aquele monte de criança lá em Sandy Hook, né, professor e tal. E eu lembro que quando eu vi aquela notícia, a primeira pessoa que eu pensei foi nele. A primeira pessoa que eu orei foi por ele. Porque eu falei, odiado por todos. Falei, os outros desencarnaram, mas já foram recolhidos, já crianças, já foram levados, já foram cuidados. Ele é que está precisando de oração nesse momento. Tanto que o corpo dele nunca foi reclamado. O pai e o irmão, a família não quis reclamar o corpo dele. Ninguém quis o corpo dele. Então, eu falei, gente, ele é o que mais precisa de oração. É para ele que eu vou orar, porque para os outros todo mundo está orando. A gente precisa ter esse comportamento diante das guerras, por exemplo. Diante daquele presidente que a gente não gosta e critica, diante daquele governador, diante daquele político, diante da igreja, do pastor, não interessa. Aquele cara que você não gosta dele é o que mais precisa da sua oração. Porque Jesus falou, né? Orar pelos amigos é fácil. Ore pelos inimigos. Se ele está fazendo uma coisa errada, eu vou pensar negativo e reforçar o que ele está fazendo, ou eu vou fazer uma oração para que, de repente, chegue um pontinho de luz naquele coração e inverta o processo? Esse é o nosso papel. E é isso que a espiritualidade amiga faz todos os dias, porque Jesus falou, nenhuma ovelha se perderá. E não se perde mesmo. Haja visto Mãe Maria com sua falange de anjos que desce nas trevas, desce nos abismos para socorrer irmãozinhos. Quem lê o Nosso Lar sabe disso. Ninguém fica esquecido. Nós não se esquecemos de nós. Porque a gente rompe com o Pai
Acha que a gente é bom pra caramba? Ah, nós estamos no topo da pirâmide, aqui eu mando, aqui eu faço, aqui eu... Entendeu? Esquecemos de Deus e vamos pro fundo. Desencarnamos, a bola de ferro gruda no pé e pum, vai pro fundo. E vai ficar lá, sofrendo, 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 até o dia que se lembrar de Deus. Não foi isso que aconteceu com o André Luiz? No nosso lar, que ele conta, e não é só o André Luiz, muitos de nós já passamos por lá, e queira Deus que não passemos de novo. Então, gente, se a gente quer ajudar, vamos inverter esse polo. Vamos inverter o polo. Psicosfera terrestre. Um planeta onde o mal supera o bem, como o nosso, tais camadas formadas pelos turbilhões de pensamentos, bons ou maus, que se intercruzam, ora com sintonia, ora com repulsão, obviamente estão eivadas de vibrações majoritariamente deletérias, as quais tendem a influenciar, se não toda, grande parte da humanidade. Acabamos de falar disso. Quantas pessoas não são influenciadas pelo lado negativo das coisas que acontecem? A gente, por exemplo, que é doutrina espírita, que fala tanto que nós estamos indo para a regeneração, que está havendo o êxodo para aqueles que já não querem estar na vibração do planeta mais, que querem continuar na vibração que eles escolheram, que não é mais compatível com o planeta, né? A gente entende o que está acontecendo. Desencarne em massa, sim. Por que desencarne em massa? O planeta precisa evoluir, não precisa? Ele precisa, na regeneração, nós não teremos aqui, mas isso não sei o que estou falando, tá? Vocês podem buscar nos livros. Na regeneração não teremos, mas aqui espíritos empedernidos no mal. Espíritos rebeldes, que não querem evoluir para o bem. Então, gente, o que está acontecendo? Esse povo está reencarnando e está sendo. E quando desencarna, já não pode ficar mais no planeta. Já vai para um planeta irmão, que vibra na mesma faixa vibratória dele, onde ele vai recomeçar tudo. Porque ninguém é deixado para trás, Jesus falou. Ele vai recomeçar lá, por opção própria. Então, e todo mundo fala, em 2050, eu não sei se 2050, 100, 150, 2500, não sei. Entendeu? Mas vai chegar um momento que esse planeta precisa estar limpo, nesse sentido. E para isso tem que haver o desencarnes. Ah, todo mundo que desencarna, então, numa guerra é espírito do mal. Não, não, de jeito nenhum. Agora, a gente já sabe que nada acontece por acaso. O que é meu não vai para o Wilson. O que é da Geilson não vem para mim. Se aconteceu comigo é porque havia uma conexão aqui ou no passado, não sei qual passado. Nós que trabalhamos em mesas mediúnicas, estamos habituados a encontrarmos irmãos que estão há 2.500 anos, há 2.000 anos, há 3 séculos, há 10 séculos, parados no pensamento. Gente, pensamento, tudo. O cara para naquele momento, geralmente do desencarne, e fica naquele loop ali, e o tempo está passando e ele está vivenciando aquilo. A realidade dele é aquela, porque o pensamento dele está travado ali. É a realidade, não. A gente fala, o mundo andou, todo mundo andou. E ele está parado ali, acreditando que o mundo está parado ali junto com ele. Por quê? Pensamento. Quando a gente desencarna, o espírito, o corpo fica. O que vai? O perispírito. Mas junto com o perispírito vai o quê? O pensamento. Os espíritos, quando estão desencarnados, eles pensam? Pensam. Eles criam? Criam. Através do quê? Pensamento. O pensamento sempre vai estar conosco. Psicosfera, nosso meio ambiente. Quando toda uma população vê uma notícia pela televisão ou lê a mesma notícia nos jornais, essas pessoas estão criando representações mentais com referência a essas notícias, reconstruindo e revivendo os cenários e as personagens envolvidas ou citadas nos noticiários. É como se o mesmo acontecimento se reproduzisse em cada mente, que se liga ao episódio noticiado. Nubo Orlando Facuri. Gente, olha só, a gente sempre fala, cuidado com notícia de televisão, jornal, só notícia negativa. Só... Por que será, hein, gente? Alguém já refletiu? Por que será que só dão notícia negativa? Ou 99% das notícias são negativas? Alguém pode me responder? Por que razão vocês acreditam que isso acontece nos meios de comunicação? Que vende, que vende porque dá ibope. Porque a conexão nossa é ela. A vibração que a gente busca. Que mais?
Mas a gente busca porque a gente ainda vibra nisso. Porque se A não gente vibrasse, não busca tava porque lá. ainda vibra nisso. E eu vou um pouco além. É um projeto. Isso é um projeto das sombras. Porque, gente, a sombra existe, tá? A luz existe, mas a sombra também. É um projeto das sombras para destruição. Então, quando eu ligo a televisão, fico vendo lá, tem que mandar matar, isso daí tem que mandar matar, isso daí tem que mandar fazer, tem que ficar o resto da vida na cadeia. O que eu estou criando ao meu redor e ao planeta? Pensamento de vingança. Pensamento de vingança, ódio. É isso que nós queremos? A gente faz muitas vezes, por isso que o pensamento é importante, porque a gente faz sem refletir. Gente, eu não posso nem entrar nisso hoje, porque eu volto outra vez para dar continuidade. Ilusão e verdade. A grande maioria dos nossos pensamentos é ilusão. A gente olha, pum, ai, que delícia, eu vou aqui. Quando você está no meio do quarteirão, fiz porcaria, tenho que voltar. E ir para a verdade. Não é assim que a gente faz? A gente não reflete. A gente está no automático. Gente, uma das coisas que eu não suporto é a propaganda. Eu falei, eu quero ir voltar para o mato, porque onde eu vou tem propaganda. Dentro do ônibus, fora do trem, dentro do trem, na rua. Meu Deus do céu, não quero comprar nada. Para de tentarem me convencer a comprar. Quantas vezes você foi numa loja? Eu faço isso no mercado. Ainda faço, diminuir. Mas eu vou lá para comprar o alho que acabou. Boto com a sacola cheia. Por quê? Gente, tudo ali é estratégico. Aonde vai pôr, por onde você vai passar. E a gente vai, nossa, que delícia! Pum! A gente não usa o pensamento adequadamente. A gente vai na ilusão. Ah, eu tô precisando. Ah, nossa, o ovo só tem 3, então eu vou levar mais. Ilusão. Às vezes aquele ovo vai ficar 2 semanas na geladeira, eu não vou comer ele. Então, gente, a gente precisa começar aquilo que eu falei, a gente precisa valorizar mais o pensamento e refletir o que é, que tipo de pensamento, que tipo de vida eu quero para mim. Poluição e a psicosfera. Ecólogos de todo mundo, a Joana de Ângeles. Ecólogos de todo mundo preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora, que resulta dos detritos superlativos que são atirados nos oceanos, nos rios, lagos e terras consideradas inúteis, circunjacentes às grandes metrópoles. Todavia, o homem ingere a mais terrível poluição, venenosa quão irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que se persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Olha a seriedade disso aqui, gente. A pior poluição, a física é horrível. É tão horrível que nós estamos acabando com o planeta e estamos pagando o preço, né? Haja visto a Espanha. Quem viu aquilo na Espanha até hoje? Ninguém. Então, pelo menos no tempo de televisão, de notícia, não. Então, olha aqui, a gente ingere a mais terrível poluição. Quantas vezes uma pessoa comete um assassinato e você pergunta para ele, por que você fez? Não sei. Quantas vezes, gente? Às vezes até a gente comete um ato qualquer, por que eu fiz isso? Pode ser uma influência mental que você recebeu, aceitou e não tem consciência. Eu estou falando aqui, ilusão, gente. Quantos acabam com a família? Eu me lembro do Haroldo Dutra dando, o Haroldo é juiz, todos nós sabemos, um estudo que ele deu, ele falando de um pai de 3 filhas, tinha a esposa e 3 filhas. Estava num trânsito, alguém fechou ele ficou muito irritado, tinha uma arma no carro, foi lá e deu um tiro no cara, matou o cara. Aí, no dia que ele chegou diante do juiz, ele falou, eu, naquele momento, destruí tantas vidas. A minha, da minha esposa, das minhas filhas e das outras vidas do outro lado. 2 segundos, 3 segundos, 30 segundos, gente, você pode destruir tudo que você construiu e arrumar uma carga enorme de compromisso para o futuro.
Cuidado com nossos pensamentos. Cuidado com os pensamentos que nós aceitamos. Muitas vezes, você fala, por que eu fiz isso, cara? Eu não sei. Você recebeu uma influência ali, pum, a gente tem mania, nós espíritas, tem mania de culpar nossos irmãos. Isso foi obsessão. Será? Pode ser uma auto-obsessão. Não precisa parar de culpar os irmãozinhos, até porque eu vou dizer uma coisa, irmãozinho não faz nada que a gente não permita. Ele só chega até você se você der brecha. Se você não der, ele não chega. Se você está blindado, ele não chega. Ele vai perder tempo com você porque ele vai atrás de outro. Então, nós somos o responsável sempre. Eles podem ajudar, mas eles não são. Fotografia do pensamento. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro tal qual se lhe desenrola no perispírito. Gênese, que é um livro que precisa ser muito estudado. O Gênese precisa ser estudado. Nós que seguimos a doutrina não podemos ter nenhuma desculpa não ter estudado Gênese. Então, olha só, gente, é uma coisa meio difícil a gente entender ainda. Nossa, eu penso e tiro uma fotografia, aquilo fica lá. Olha a responsabilidade sobre os nossos pensamentos. Embora o corpo material, se ele conserve para você pensou em matar, vou pegar uma arma e vou dar um tiro na cara daquele cara ali. Você não fez isso, mas você criou uma foto mental, uma imagem mental, que pode voltar a qualquer momento e, de repente, com uma força tão grande que você não consegue se conter. Formas do pensamento. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão, o que talha algemas para si mesmo. A mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Chico Xavier, Valdo Vieira, Mecanismos da Mediunidade, outro livro muito bom, principalmente para quem é médium. Então, olha aí, gente. A gente constrói através da nossa matéria mental, através do nosso pensamento, como a gente constrói uma estrada, ele fala aqui. Agora, a gente constrói algo bom ou algo mal para nós? A gente precisa refletir. Bons pensamentos. Os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas que causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob sua influência, a você e a quem está ao seu redor. Boas companhias, aliando-se a boas companhias espirituais, através de seus bons pensamentos, poderá estabelecer uma melhor atmosfera fluídica em torno de si e, consequentemente, do ambiente em que vive. Olha o evangelho no lar aí, gente. Espero que todos aqui façam. Não é por mim, não, é por você. Olha o que está sendo dito aqui. Você quer uma atmosfera fluídica melhor em torno de você? Do ambiente que você vive, sua família, seu trabalho? Evangelho no lar, oração, né, gente? Evangelho no lar é uma oração. Oração, eu sempre digo, é o melhor remédio para tudo, a qualquer hora, onde você estiver, o problema que for. Oração. Pensamento e vontade. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunstanciais, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Olha aí, gente. O ar, ele tem resistência, né? Tem as partículas ali. O som, ele tem a vibração ali, mas ele só vai até um certo ponto. O pensamento, ele vai embora para o infinito. Por que vocês acham? Muita gente falando que os extraterrestres são preocupados com o planeta. Estão tentando ajudar. Esses extraterrestres que nós falamos são espíritos que vivem em outros planetas, né? Sistema solar e outros sistemas. Extremamente preocupados com o planeta, tentando auxiliar o planeta, porque tudo que acontece aqui reverbera lá. Então, eles tentam nos auxiliar porque nós estamos causando problema para eles, com a nossa ignorância. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade.
É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra. Evangelho segundo o Espiritismo. É assim que os espíritos ouvem a prece. Quando nós fazemos uma prece com sentimento, ela não tem limite. Ela vai ao objeto, ela vai para o universo, não tem limite. Pensamento e vontade. No homem, a fé e o sentimento inato de seus destinos. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em seu íntimo, em estado latente a princípio, e que ele deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Ou seja, fé, sentimento inato. Mas nós precisamos ter consciência, né? E usarmos da vontade para que ela ganhe corpo e cresça, não é assim? Vontade ativa. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-la. Meio. Acabei de falar, oração é o melhor remédio, gente. E oração não é assim, Pai Nosso, não sei, lê o livro lá, vou pegar o Evangelho do Espírito, tem um monte de oração lá. Não. Senhor, dá um socorro aqui que não estou dando conta. Dependendo do sentimento que você põe naquilo, da força do seu pensamento, é isso que é oração. É sentir, é pensar. Não precisa de 10 palavras, uma palavra é suficiente. A prece. Os espíritos são ditos sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. O bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Evangelho segundo o Espiritismo, acabamos de falar. Prece e pensamento. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e um uníssono. Isso a gente sabe, né? Uma vara sozinha, pum, qualquer um quebra. Um feixe de varas, ninguém consegue quebrar. Então, é disso que eles estão falando aqui. Eu junto a minha fé com mais de 9, oramos junto, pensando a mesma coisa, a força que isso tem é... Primeiro imaginamos e depois transformamos. Pensamento. Tudo nasce no pensamento. Né? Então, a gente vê aqui que isso tem, pensamento tem tudo a ver com o quê? Nosso processo evolutivo. Nossa reforma íntima, falada reforma íntima. Conhece a ti mesmo. O que é o conhece a ti mesmo? Eu aprender a conhecer o pensamento para me entender o que é ilusão, o que é verdade, para me entender como o meu pensamento pode me ajudar ao invés de ser contra mim. Mundo fraterno. Melhorando-se, a humanidade verá depurar-se. Gente, eu trouxe a água, não tomei, estou com a garganta ardendo. Melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em meio à qual vive, porque não lhe derramará senão bons fluidos, sendo que estes oporão barreira à invasão dos maus. Se um dia a Terra vier a ser ocupada apenas por homens que pratiquem entre si as leis divinas do amor e da caridade, não há dúvida de que então eles se encontrarão em condições de higiene física e moral muito diferentes das que existem hoje. O dia que o planeta só tiver espíritos, e por isso a limpeza, porque ele tem que ir para a regeneração, e o planeta é um corpo vivo. Ele tem o processo de evolução dele, e a gente está atrapalhando. Então, ele tem que expelir quem está atrapalhando para ele continuar o processo dele. Na regeneração ainda vai haver o mal, a gente não vai estar na luz ainda. Na regeneração, mas já vai haver... Hoje o mal impera em relação ao bem. Na regeneração já não acontecerá isso. Então, imagina a atmosfera. Já pensou a gente reencarnar aqui daqui a alguns séculos, com o planeta já na regeneração? Nossa, vai ser uma maravilha. A atmosfera vai estar limpa. Pode ter algumas coisinhas ainda, uma fumacinha muito de longe, mas não a escuridão que é hoje. Pensamento e vida, Joana de Ângeles.
O pensamento é força, por isso atua de acordo com a direção, a intensidade e os significados próprios. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto de anelo vitalizado. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Ontem eu vou almoçar com meu filho. E ele está terminando o mestrado, e aí ele tem que fazer a prova para ter licença dele, né? Da área da saúde. E ele falou, aí ele falou assim, mãe, eu preciso pelo menos 1 mês e meio para mim estudar. Eu não vou fazer a prova logo que eu terminar, porque é data pré-fixada, não é você que escolhe, eles que escolhem, né? Ele falou, porque se eu fizer agora e reprovar, eu vou ter que esperar um tempo para fazer de novo. Enquanto eu não tiver a licença, eu não posso trabalhar, não pode trabalhar na área dele, né? E 70% reprova, mãe, é estatístico, 70% reprova. Aí eu olhei para ele e falei, pô, eu tenho certeza que você está dentro dos 70% que vai passar. Quer dizer, ele já está se sentindo detorrado, 70% reprova. Ah, eu já reprovei. Cara, 70% passa. E eu conheço um cara que gradua com honras, ganha prêmio por notas. Ele saiu da graduação do undergraduate sem dever um centavo, porque ele tinha bolsa 100% das notas dele. Como que o cara vai pensar em reprovar numa prova? E ele não reprova, nunca reprovou até agora. Por que ele vai reprovar agora? Só que o pensamento... Às vezes ele vem para mim, às vezes ele vinha, agora ele já está morando com a namorada, quase não vem, mas de vez em quando ele vem. Ele, mãe, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Vai lá e faz. Mas o não você já tem. Quem sabe você ganha um sim, cara. Não desista antes de tentar. Porque o não você já tem. Quem sabe você não ganha um sim? Então, gente, pensamento é tudo. A competência que ele tem, é inteligente, estuda duro, trabalha duro, ele vai passar na primeira vez, sim. Só que ele está se sentindo derrotado, ele já está construindo a derrota para ele. Precisa mudar a forma de pensar. Tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento. Olha, gente, guardem essa frase, hein? Agora é assim, né? Ai, gente, tá bom, vai dar certo. Mas será? Não, vai dar certo, sim. Vai dar certo, vai dar certo. Ai, meu Deus, mas será? Acabou, você matou. Entendeu? Vai dar certo, cara. Eu vou lá e vai. Não tem gente que fala assim? Vai dar. Já deu certo. Pronto, acabou, já deu certo. Você decretou. A pergunta que fica: como posso vigiar os meus pensamentos para sempre atrair o bem ao meu redor? Não quero a resposta, cada um pergunta para si. O que eu posso fazer para entender mais sobre o mecanismo dos meus pensamentos? E vigiar. Lembra que Jesus falou? Vigiar e orar. Gente, não é para vigiar e orar nessa hora que eu estou aqui, vendo um estudo no centro, não é para vigiar e orar a hora que eu estou fazendo evangelho no lar na minha casa. Vigiar e orar é 24/7. Onde você estiver. O quê? Pensamento. Vigiar e orar o quê? Pensamento. Gente, a gente cria a nossa realidade. Eu sou a testemunha disso. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu cometo erro pra caramba, apanho da vida pra caramba. Mas quando eu paro e olho, que eu nasci lá na roça, filho de pai e mãe analfabeto, mais velha de 8 irmãos, tive que ajudar a criar os 7. Vim para a cidade trabalhar para ajudar eles na roça. Quando que eu poderia imaginar que um dia eu estaria aqui onde eu estou? A grande maioria dos meus filhos de vizinho, não sei o quê, todo mundo casou, teve filho, está lá no mesmo lugar. É ruim? Estou criticando? Não, é o que eles queriam para eles. Mas quando eu paro e penso, eu falo, gente, eu andei longe. Por quê? Eu nunca me conformei com aquela vida. Eu olhava a minha mãe e falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero passar o que a minha mãe passa. Entendeu? E aí eu decidi que eu ia mudar, que eu não queria para mim, que eu ia fazer uma vida diferente. E fiz, gente. Olha onde eu tô. Mas tudo é fácil, veio tudo nas... Não, apanhei pra caramba, caí, levantei, quebrei a cara, quebrei tudo, mas cheguei onde eu cheguei. E agradeço a Deus todo dia. Quando eu olho para o meu filho e falo, puxa, se eu tivesse cá no Brasil, eu nunca ia dar para ele o que ele tem hoje. Nunca.
E sou grata a Deus, põe meu joelho no chão, junto as mãos e falo, Senhor, gratidão por todas as bênçãos, pelas infinitas bênçãos que eu recebo na minha vida, diariamente. Porque todos nós recebemos bênçãos diariamente em nossas vidas. Muitas vezes a gente não enxerga, porque a gente está olhando para a metade vazia do copo, a gente não está olhando para a metade cheia. Vocês que estão aqui tem gente de várias nacionalidades. Estou vendo umas carinhas ali que deve ser hispano, estou vendo umas carinhas ali que deve ser português, estou vendo umas carinhas ali que são brasileiros. E os brasileiros é assim, a maioria é mineiro, mas tem gente do sul, tem do Rio. Gente, Goiânia, esquecido. Como é que é o nome do negócio lá? Kiwi? Não é? Piqui. São Paulo. Vixe, eu achei que vocês eram hispana, por isso que eu falei, elas têm cara de hispana. Olha, me enganei. Gente, não tem hispano no recinto, pelo menos encarnado. Desencarnado, não sei. Gente, olha só, vocês têm ideia de quantos milhões de pessoas gostariam de estar sentado nessa cadeira aqui hoje? Quantos milhões de pessoas desencarnaram tentando chegar? E nós estamos aqui, ó, todo mundo bonitinho, bem vestido, bem calçado, cheiroso, limpinho, alimentado, com direito de professar a sua fé, porque existem partes deste planeta. Gente do céu, agora que eu vi você aí, homem de Deus, quanto tempo! É encarnado, né, gente? É encarnado, né? Gente, olha só. Nossa, André, eu não tinha visto tudo bem. Olha só, gente. Quantos gostariam de ter a liberdade? Quantos milhões? Nós estamos falando de milhões, de bilhões, que gostariam de professar a sua fé e não têm esse direito. Podem ser mortos, assassinados. Precisam fazer ainda o que os primeiros cristãos faziam na época de Roma, professar a sua fé escondidos. Eu tive uma surpresa. Ai, já estou passando, desculpa, Luci, já paro, 2 minutinhos. Tive uma surpresa, eu tenho um cliente chinês de muitos anos. E ele, final do ano, ele viaja, fica 2 meses fora, eu acho que ele vai para a China. E vem um amigo dele ficar na casa dele. E um dia, eu não sei por que cargas d'água, eu vi alguma coisa lá que me lembrou cristianismo. Aí eu falei assim, nossa, acho que foi uma árvorezinha de Natal, uma coisa. Ah, eu disse, nossa. Aí ele falou, não, nós somos católicos. Na China tem católico? Gente, na China tem católico. Agora, os católicos professam a sua fé céu aberto? Eu não acredito. No mundo do Islã, na África, pessoas professam seu cristianismo escondido, porque se forem pegos podem ser mortos. Então, nós temos infinitas bênçãos diariamente na nossa vida. Vamos ser gratos ao Pai, né? Primeiro por ter nos criado, por amor e pelo amor, porque Deus é amor, então quando Ele cria o amor, né? E que a gente continue firme no nosso caminho para aprendermos a amar, porque tudo isso acontece porque a gente não sabe amar ainda. Mas um dia nós vamos aprender. Quanto tempo vão levar, cada um de nós vai decidir. Gratidão, viu? Deus nos abençoe hoje e sempre. Algum comentário? A Verinha explicou direitinho para a gente o que é o pensamento. Eu gostaria de ter o poder. É, mas hoje você teve nessa hora. Só agradecimento, né, Luci? Agradecimento pela doação do tempo. Gente, espírito comprometido precisa de trabalho, tá? Por favor, não esqueçam de mim. Está escutando ali a primavera. Agradecimento à primavera. Gente, meus olhos se enchem de lágrimas. O Hélio me chamava de primavera. É. Primavera! Quem sabe ele está aqui, né? É um hispano, olha aí, ó. É isso que eu estou falando. Primavera! Não, mas é só agradecimento mesmo. André Luiz, bem lembrado, André Luiz nas suas obras, eu acho que não tem uma obra que ele não dedica algumas páginas ao pensamento. No Nosso Lar, quem leu o Nosso Lar aqui? Oh, bastante gente, hein? Quem não leu, por favor, né? Ele dedica, eu acho que mais metade do livro do pensamento, né? Das criações do pensamento, né? Quando ele fica lá naquela área designada, depois que ele desencarna,
que ele fala que é o poder da mente que criou aquilo tudo, né? Então, a gente tem realmente que tomar cuidado com o pensamento, Mas né? quantas vezes a gente lê e não se dá conta? Eu mesmo li, na época eu não tinha noção do que se estava falando ali. Eu me dou conta, eu não dou conta de fazer. Esse que é o problema que a gente tem, Vera. Aí vamos mudar de assunto. Mudar é outra palestra essa daí, né? Espera aí uns 2 meses. Mudar de assunto. Então, e a gente tem isso, né? O pensamento, eu não lembro o nome dele, que ele fala que é como um macaco pulando de galho em galho, né? Uhum. Ele pula, né? A gente começa pensando numa coisa e termina em outra, daí, quando terminou da outra, já começou em outra, e não termina nenhum dos pensamentos, não chega numa conclusão, daquilo que começou a pensar. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado e se agarrar ao que Jesus disse, né? Vigiai e orai. O que ele estava falando? Estava falando do pensamento, né? Porque nós oramos com o pensamento e nós temos que vigiar. É fácil? Não, mas é um convite. Que não é fácil. Ainda vivendo aqui, como você falou, cada canto que você olha tem uma propaganda do bem e do mal, né? Aonde você olha, aonde você vai, o canal de televisão que você assiste, é um convite, né? Sempre. Tudo certo? Então, eu vou para os meus recadinhos agora. Eu dei uma preparada aqui, ó. Vamos ver se funciona o negócio. Para mim não esquecer de nada. Para mim não esquecer de nada. Olha aí, ó. Ó. Mas mesmo assim eu vou esquecer. Eu tenho certeza que alguém vai falar, você esqueceu disso. Múcio, você me lembra, tá, Múcio? Feira do Bolo, novembro, dias 9 e 10. É agora, né? Ó, semana que vem já. Opa, ó, quem vai doar alguma coisa, se quiser doar, se precisar de forminha, tem lá fora, é só pegar as que precisa, certo? E todos estão convidados aí, ó. É um ótimo presente, hein? Presente bom, né? Um livro e um bolo. O André já está preparado ali, já. Você trouxe a máquina de cartão de crédito aí já ou não? Está lá na frente. Depois levar autógrafo também dos autores. Olha só, nós temos aqui a escritora. Podemos dar autógrafo no livro. Ah, é verdade. E também nós vamos ter o teatro, né? Na Semana Espírita, novembro, dia 17. Novembro, dia 17. O teatro, fechamento da Semana Espírita aqui no nosso centro. Todos estão convidados também. Em dezembro, nós vamos ter o seminário com o Dr. Sérgio Thyssen. Dia 7 de dezembro, e também a Feira do Livro, 7 e 8. Todos estão convidados. É bom pegar um livro com desconto ali, também é um ótimo presente de Natal, né? Está em dezembro, olha aí, ó. Então, tá aí, tá dados os avisos. Ficou faltando dizer do dia 10. Aí, eu falei. Que nós temos a abertura que o menino Fred Gouveia... O Fred Gouveia vai vir aqui? Semana Espírita. Eu vou arrumar esse negócio aqui, então. A Semana Espírita. Qual que é a hora do horário do bolo lá? Vai começar que hora? A gente abre aqui às 9, vai até às 3, né, Luci? O horário do bolo é de 10 às 2. De 10 às 2? Mas se chegar atrasado e adiantado, também pode comprar. Dá para comprar isso aí. A abertura da semana, no dia 10, é às 11? É na hora da palestra. Fred Gouveia é o... Violinista. Nossa, eu bem, cara, eu amo. Então, todos estão convidados, nós vamos ter atividades e também nós vamos ter a nossa festa de Natal, que ainda tá entrando aqui no meio, mas a gente vai... Já a gente anuncia. Tudo certo? Vamos para a nossa segunda parte? Então, agora nós vamos para a nossa oração e depois os passes. Todos estão convidados para o almoço. Eu deixei para o último para falar. Hoje tem feijoada, gente. Olha só. Hoje tem feijoada. Nossa Senhora. Hoje eu saí da dieta, Luci. Hoje eu saio da dieta. Valtinho, Alice. Feijoada hoje, hein? Olha só. Feijoada? Jesus. Ai, minha irmã, hoje saí da dieta já, Vera. Já saí. Todos estão convidados, por favor. Então, nós vamos para a nossa segunda parte. Eu vou pegar lá de trás hoje para fazer oração. O último serão os primeiros. André, por favor.
Não adianta mudar de cadeira, não. Vem para cá fazer a nossa oração final, por favor, e que Jesus nos abençoe. Então, gente, vamos se acalmar, fechar os nossos olhos, tentar pensar em Deus. E sempre lembrar que Ele está conosco, nós estamos com Ele. Agradecer a Jesus pela eterna paciência conosco, aos mentores dessa casa, nossos mentores. Agradecer pela semana que nós tivemos, esse momento que nós estamos aqui no centro, e pedir a proteção deles, que eles continuem nos intuindo, nos guiando, sempre em direção ao bem, sempre em direção à verdade e a Deus. Pedimos que eles protejam não só a nós, mas todos os nossos irmãos que se encontram em regiões difíceis, de guerra, de fome, de sede. Que o conforto moral e material cheguem a todos eles, através dos nossos irmãos desencarnados e de nós encarnados. Assim seja. Deixa eu ver que eu vou tirar a questão do frente. Pode ser? Pode tirar. Eu vou tirar isso. Só um minutinho que eu estou ligando aqui. O meu celular é muito novo. Ele não tem. Pode desligar isso, eu já tirei.